Olá, pessoal. Boa tarde. Como estão todos? Espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Muito feliz por estar aqui novamente para falar de mais uma parábola do reino, né? Está em Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. É a parábola dos dois filhos, certo? E vamos logo para ela para a gente poder decifrar mais esse código deixado por Jesus. A parábola diz: Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. E ele lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes revelou: Com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Essa parábola, ela fala de arrependimento, certo? Já sabemos que muitos são chamados e poucos são aqueles que são escolhidos, né? Muitos vão dizer não à proposta de aceitar Jesus como seu único Salvador. Nós temos que buscar pessoas que aceitem a Jesus, que se arrependam verdadeiramente de coração. Porque pecados todos nós temos. Todos os dias nós pecamos. Mas existe uma grande diferença entre aqueles que pecam e continuam no pecado e aqueles que pecam e se arrependem. Mesmo que no outro dia repita algum pecado. Infelizmente, quando se repete o mesmo pecado, você não está se arrependendo verdadeiramente. Você só está dizendo: olha, eu estou com remorso. Eu fiz errado de novo, a mesma coisa. Por favor, me perdoa. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. É outra coisa. Arrepender é você não querer mais repetir aquele erro. Certo? Essa é a grande diferença. Porque arrepender não é você voltar atrás. Voltar atrás é remorso, né? Agora, quando você muda de rota, isso se chama metanoia. Aí sim, é um arrependimento. Você muda de rota, você não vai mais por aquele caminho, você vai pelo outro caminho. A parábola, ela fala de um pai que tem 2 filhos e pediu a um deles que fosse trabalhar na vinha. Um deles, né, o primeiro respondeu: Não, pai, eu não vou. Mais tarde, ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. O segundo fez o contrário. Ele disse que ia, mas não foi. Então, a partir dessa história, dessa parábola, desse recado, a gente compreende que o arrependimento ele tem que ser de coração e tem que mudar a rota. Não pode ser repetidamente aquele erro. Você não está se arrependendo, você só está com remorso. O primeiro filho se arrependeu verdadeiramente e foi trabalhar na vinha do pai, como ele havia pedido.
Mais vale a pessoa que se arrepende verdadeiramente daquilo que fez do que aqueles que repetidamente erram, ainda que sejam, como diz aqui a parábola, né? Jesus explicando. Ainda que sejam cobradores de impostos e meretrizes. Se verdadeiramente eles se arrependeram, eles vão ganhar o reino dos céus primeiro do que os outros. Porque mais vale o arrependimento verdadeiro, né? A busca por pessoas para a salvação, porque a salvação, ela é você se desviar da rota do inferno. Quando você salva, né? E ela é uma salvação, ela é individual, se eu me arrependo, se eu busco melhorar como pessoa, se eu procuro não pecar, é para a minha salvação que eu estou buscando. O outro, no caso, que mora com você, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, sejam quem for, cada um tem que buscar a sua salvação. Então, tem uma diferença entre salvação e reino de Deus. A salvação, ela te livra do inferno. Já o reino de Deus, você tem que ser filho, governante. Você tem que ir atrás e governar. Isso te dará a chave de entrada para o reino dos céus, certo? Então, a gente tem como Adão um modelo negativo, né? Aquele que pecou, mas que trouxe para nós essa herança, né? Essa herança do pecado, essa herança do erro que todos os dias nós praticamos. Porém, Jesus é o inverso, né? Totalmente inverso. Ele é a nossa salvação, é o modelo que nós devemos seguir. E não o modelo de Adão, que é do pecado. Primeiro a gente tem que se arrepender, certo? Essa é a sequência que a gente deve seguir. Como que a gente deve fazer? Primeiro a gente tem que se arrepender. Depois a gente tem que obedecer. E depois, por último, a gente tem que persistir. O persistir é uma renovação, ela é diária. O nome persistência, ele diz que a gente tem que todos os dias, na constância, buscar melhor esse crescimento, conservar a nossa salvação. Nessa busca, né, cumprindo esses três, você se arrepende, você obedece e você persiste, aí você estará na busca do reino dos céus, na entrada, na garantia de que você estará lá no reino dos céus. Lembram quando eu falei para vocês que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito? Está lá em Romanos 8, 28. Então diz assim, ó, aqueles que amam a Deus e que foram chamados para cumprir o seu propósito. Cumprindo isso aqui, realizando isso aqui, você estará na realização da entrada do reino dos céus, para sentar ao lado de Jesus Cristo, ao lado de Deus, no trono. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que colocar em prática a minha fé. Mas fé? Porque sem fé a gente não pode agradar a Deus. É com a nossa fé que a gente agrada a Deus. Fé, a gente só sabe como é que ela existe em nós, qual é o nível de fé que a gente tem quando a gente passa por tribulação. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Ah, mas fé, todos os dias eu tenho fé, todos os dias eu pratico a minha fé. Não. Fé é quando a gente está em tribulação, aí a gente sabe exatamente qual é o nível da nossa fé, certo? E quando a gente não tem fé, a gente não tem imaginação. A fé é
igual à imaginação. Se eu não coloco em prática a minha imaginação, que eu vou estar lá, que eu vou realizar, que eu realmente vou conseguir cumprir os mandamentos que Deus me mandou e vou realizar o que Ele deixou aqui para eu cumprir, eu não tenho fé. A minha imaginação está zero. Ah, mas você falou que a gente só sabe que tem fé quando está na tribulação. Sim, mas eu vou imaginando para cumprir, certo? Não é exatamente você virar uma chavezinha e colocar a fé para funcionar na tribulação. Você já tem que praticar isso. Você já tem que todos os dias ter fé, acreditar que o Espírito Santo, ele habita em nós. Acreditar que Jesus Cristo nos salvou e Ele é a nossa salvação e aceitar isso é uma aceitação. Eu aceito que Jesus é o meu Salvador. Então, a fé, ela vai começando a trabalhar em nosso coração, certo? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. Porque é nele que mora todo o início da nossa imaginação, da nossa fé. Eu não posso descuidar do meu coração, né? Lá em Lucas, capítulo 23, vamos ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Capítulo 23, versículo 42 diz assim sobre a fé. Exatamente, hein? Vamos ler. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês sabem onde foi essa passagem? Lembram quando eu comentei com vocês sobre os 2 ladrões que estavam ao lado na cruz com Jesus no dia de sua morte? Um dos ladrões rindo e falando: salva-te a ti mesmo, se tu és o rei, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Já o outro disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda que ele quisesse surrupiar tudo que tem lá, se a imaginação dele era essa de estar lá no reino para roubar, porque ele era um ladrão, né? Ainda que ele estivesse lá nesse intuito, mas ele acreditou. Ele acreditou que tinha um reino. E Jesus ainda assim falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se a gente voltar aqui no versículo 40, diz assim, ó: mas o outro criminoso o repreendeu afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, ele estava afirmando que Jesus era mesmo o Filho de Deus. E acreditou nele. Essa é a verdadeira fé. Ele não viu nada. Ele não sabia onde Jesus ia após aquela morte. Mas ele acreditou. Ele acreditou e Jesus disse: você vai estar comigo no reino dos céus. Então, assim, é claro que ele não foi para o reino em si, né? Ele estará no paraíso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele ganhou a salvação. A salvação é para aqueles que creem. Por isso que eu digo, a fé é uma imaginação. Eu imagino que foi o que o ladrão fez. Ele imaginou. Então, essa fé, ela te leva ao paraíso. Ela te dá a salvação. Mas para que você ganhe o reino dos céus, a chave do reino dos céus, e entre lá e sente ao lado de Jesus, de Deus, no trono, você tem que ser governante. Você tem que ser filho de verdade. Colocar em prática todos os mandamentos que Deus nos mandou. E em Hebreus 11 também fala sobre essa fé, certo? A fala de Hebreus, ela é bem mais longa e nós precisamos comentá-la para que se entenda, né, realmente o que se passou
quando ele fala sobre Mateus, né? Quando ele diz que em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Então, a pessoa imagina uma meretriz que ganha a vida, né? Com o seu corpo. Não importa. Aqui o que vale é o arrependimento, que é o tópico central dessa parábola. Quando você se arrepende de coração, de alma, de espírito, a sua fé, a sua imaginação, ela cresce, ela vive. Então, nesse ponto, o arrependimento, a obediência e a persistência vão te fazer chegar junto de Jesus. E esse é o tópico central, né? Que vale é o arrependimento, é pela fé, certo? O segredo é esse. O segredo é pela fé. Tanto é que no versículo 32 eu falei para vocês, né? Que é pela fé. Lembram também daquela passagem aqui anterior, né? Que fala sobre Jesus, quando ele estava explicando. No versículo anterior, né? Mateus, ainda capítulo 21, mas nos versículos 18, ele fala: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: ouçam bem, com certeza eu vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas, da mesma forma, ordenardes até este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Então aqui, fechando o que significa arrepender-se e ter fé. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, receberei. Essa fé inabalável só se tem quando você acredita em Jesus e o recebe de corpo, alma e espírito. Sim, sua vida pode ser melhor. Sua vida sempre vai ser melhor ao lado dele. Acreditar nisso nos traz uma certeza tão grande de que nós somos filhos de Deus e que nós podemos realizar tudo aquilo que Ele deixou aqui para nós. Governar, salvar almas, transformar pessoas, dar conhecimento, passar conhecimento às pessoas, falar com elas, demonstrar que tudo tem um propósito e que a gente, ajudando ao outro, a gente consegue melhorar a cada dia. Não só a vida da outra pessoa, mas a nossa também, porque a gente está fazendo o que Jesus nos ensinou. Ama ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar e a gente tem que melhorar a cada dia, não porque eu não me aceito como eu sou, mas ser melhor para ser melhor para o próximo. Então, essa melhora ela tem que ser constante. E essa constância de passar a mensagem de Jesus, através dessas parábolas, é que nos faz ter a certeza de que alguém está escutando, alguém entendeu a mensagem e alguém vai melhorar e repassar a mensagem, certo? Eu espero que tenham gostado dessa parábola. É uma parábola muito importante, ela fala de arrependimento. Vamos nos arrepender e não errar mais, certo? Que Deus abençoe vocês e até a próxima parábola. Façam valer o seu dia. Um abraço, um beijo, tudo de bom.